Vamos lá, pessoal, para a nossa quinta questão sobre calorimetria. Dois recipientes iguais, A e B, contendo dois líquidos diferentes, inicialmente a 20 graus Celsius, são colocados sobre uma placa térmica, da qual recebe aproximadamente a mesma quantidade de calor. Com isso, o líquido A atinge 40 graus Celsius, enquanto o líquido B, 80 graus Celsius. Se os recipientes forem retirados da placa e os seus líquidos misturados, a temperatura final da mistura ficará em torno de quanto? Questão interessantíssima, beleza? E aí vamos se ligar no seguinte, ó. Inicialmente, os dois líquidos A e B estão a 20 graus Celsius e eles recebem a mesma quantidade de calor. Ou seja, a mesma quantidade de calor fornecida por líquido A é a mesma quantidade de calor fornecida por líquido B. Importantíssima essa informação. Só que o líquido A atinge 40 graus Celsius. Sai de 20 para 40. Enquanto o líquido B atingiu a temperatura de 80 graus Celsius. Saiu de 20 para 80. Aí ele vai fazer o seguinte aqui, ó. Olha só. Se o líquido A saiu de 20 para 40, já de cara nós temos que a variação de temperatura do líquido A foi de 20 graus Celsius. De 20 para 40 aumentou 20. Se a temperatura de B saiu de 20 para 80, já de cara nós temos que a variação de temperatura de B foi de 60 graus Celsius. De 20 para 80 aumentou 60. Beleza? Então vamos lá. Inicialmente eles estavam a 20 graus Celsius. Receberam a mesma quantidade de calor, só que o A passou a ter 40 graus Celsius de temperatura e o B passou a ter 80 graus Celsius de temperatura. O que ele vai fazer agora, Taveira? Ele vai pegar o líquido A, jogar aqui dentro, vai pegar o líquido B, jogar aqui dentro e quer saber a temperatura de equilíbrio térmico, beleza? Quem dá calor para quem? O líquido B dá calor para o líquido A, já que o calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E é isso que nós vamos atrás, ok? Então vamos lá, olha só. O que eu sei é o seguinte, só recapitulando aqui. O A estava a 20 graus Celsius e sua temperatura variou para 40 graus Celsius, ok? O B também se encontrava a 20 graus Celsius e sua temperatura variou para 80 graus Celsius. E os dois receberam a mesma quantidade de calor. O que é que eu posso escrever aqui? Olha só. Se a mesma quantidade de calor fornecida a A foi a mesma quantidade de calor fornecida a B, e eu estou falando de variação de temperatura, eu posso escrever que a capacidade térmica de A vezes a variação de temperatura de A é igual à capacidade térmica de B vezes a variação de temperatura de B, certo? Só que a variação de temperatura de A foi de 20 graus Celsius e a variação de temperatura de B foi de 60 graus Celsius. Se você fizer aqui uma simplificação rápida, divide por 20 aqui dá 1, divide por 20 aqui dá 3. Conclusão, a capacidade térmica de A é 3 vezes maior que a capacidade térmica do corpo B. Isso é uma informação importantíssima, tá certo? O que aconteceu depois? Quando o corpo A atingiu 40 graus Celsius e o corpo B atingiu 80 graus Celsius, eles foram
misturados, ou seja, foram colocados dentro do recipiente. O que é que nós concluímos? O corpo B dá calor para o corpo A, de forma que todo o calor recebido pelo corpo A, quando somado com todo o calor cedido pelo corpo B, isso tem que dar zero, beleza? Princípio da troca de calor. Mas quem é a capacidade térmica de A? A capacidade térmica de A, a quantidade de calor recebida por A, é sua capacidade térmica vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor cedida por B é a sua capacidade térmica vezes variação de temperatura. Isso tudo igual a zero, beleza? Só que eu já sei que a capacidade térmica de A é 3 vezes a capacidade térmica de B. Então eu posso escrever o seguinte: onde tem CA, eu vou trocar por 3CB. Então ficaria assim, ó: 3 vezes a capacidade térmica de B, variação de temperatura de A, temperatura final de equilíbrio térmico que nós estamos procurando, e a temperatura inicial de A seria 40 graus Celsius, beleza? Mais capacidade térmica de B, variação de temperatura de B, temperatura final, que é a de equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial de B, que foi de 80 graus Celsius. Isso tudo igual a zero. Perfeito? E aí, galera, como nós temos um produto, certo? Aqui eu tenho um produto somado com outro produto igualado a zero. Esse CB que aparece aqui cancela com esse CB que aparece aqui. E agora você pode aplicar a distributiva, beleza? E nós vamos ficar assim: 3 vezes T me dá 3T, menos 3 vezes 40 me dá 120, mais T menos 80 igual a zero. 3T mais T, eu tenho 4 vezes T. 120 com 80 dá 200, está negativo, passa para o outro lado, positivo. Conclusão: a temperatura final de equilíbrio térmico, 200 sobre 4, o que vai me dar uma temperatura final de 50 graus Celsius, tá certo? Então, quando eu misturar essa quantidade de líquido A a 40 graus Celsius com essa quantidade de líquido B a 80 graus Celsius, a temperatura de equilíbrio térmico, ou seja, a troca de calor entre eles, deixa de existir quando os corpos atingem a temperatura de 50 graus Celsius. Uma questão muito interessante que vale a pena demais você refazê-la, ok? E se a gente volta lá para a nossa questão, a nossa alternativa correta seria a de letra B. Tranquilo? Valeu, galera! Até a próxima!